Tá, beleza, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu quero ver se eu consigo apagar aqui sem apagar o texto. Ah, consigo. Acho que eu vou fazer assim. O que aconteceu aí na conversa? A colega estava perguntando se estava gravando. Tô gravando. Eu vou disponibilizar para vocês também, pessoal. Por isso mesmo, inclusive, acho que foi até importante fazer online, porque aqui vai ter uma possibilidade legal de a gente explorar aqui essa aplicação da pena, tá? Bem, pessoal, eu vou compartilhar então aqui minha tela com vocês. Eu dei tantos anos aula online, cara, que eu já tô até acostumado. Beleza, vamos lá. Aqui tá o quadro, tá? A gente vai falar sobre isso aqui agora. Não é muito, não é o conteúdo total, mas que a gente já vai estabelecer alguns elementos importantes, tá? Então aqui, pessoal, esse material também está lá disponível no site de vocês. Eu vou tentar fazer o quiz, não consegui fazer hoje, foi uma correria danada, mas já está disponibilizado o material de PDF que eu criei para vocês. Eu gosto de criar, não gosto de usar material pronto, tá? Então já está ali para vocês, já está disponibilizado. E eu vou colocar esse vídeo também lá para vocês acompanharem. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte: nós temos 3 fases, tá? Para aplicar a pena. Então a gente já aplicou o regime. Para chegar no regime, nós vamos fazer isso aqui antes, né? Eu tenho que estabelecer qual é o tempo da pena, o cálculo dela. E o cálculo, ele vai ter 3 fases, cada uma delas com algumas características que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Primeira fase é o que nós vamos chamar de pena base, tá? Pena base é aquela pena pelo qual você vai fazer o cálculo em cima. Então, ou seja, é a pena inicial, vamos pensar assim, pelo qual você vai agravar, vai colocar causa de aumento, causa de diminuição. Um detalhe interessante é o seguinte: aonde que está a qualificadora aqui? Notem vocês, nós temos a primeira fase, que é a pena base, nós temos a segunda fase, que são as circunstâncias legais, daí são as agravantes e as atenuantes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre elas muito rapidamente. Ainda que voltando na pena base, nós temos aqui também, na pena base, nós vamos ter as circunstâncias judiciais. Eu até vou acrescentar aqui isso no texto, né? Pena base, vou colocar aqui circunstâncias judiciais. Circunstâncias judiciais, tá? Tem um cálculo que eu vou ensinar para vocês daí. Tá? E por último, nós vamos ter aqui, olhe bem, a causa de aumento em caso de diminuição, que será vista em frações, tá? Então, 1/3, 1/6, diminui o dobro, né? Metade, tudo isso é fração, é causa de aumento. Então, essa é a última fase, tá? Um detalhe aqui é o seguinte, vamos lá. Vamos ampliar aqui um pouco, né, os detalhezinhos. Primeiro detalhe é o seguinte, que eu perguntei para vocês: aonde está a qualificadora? Vejam que não está aqui, né? Não tem qualificadora e privilegiadora. Onde vocês colocariam ela, se fosse vocês? Na segunda fase. Na agravante e na atenuante? Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Eu acho que teria que ser na primeira fase, para definir o tipo penal ali, para saber a inicial e a... Estou errada? Está corretíssima, exatamente. Você vai estabelecer nessa primeira fase aqui, na pena base, é a qualificadora, porque a qualificadora, ela altera a pena base. Então, ela estabelece uma nova pena base, um novo limite típico. Então, por isso que ela vai ser, né, aqui. Então, por exemplo, se você tem um homicídio que é daquele exemplo que eu falei para vocês, de 6 a 20, quando você tem uma qualificadora, você tem de 12 a 30. Então, isso vai estar na pena base.
tá? Já vamos explicar isso como é o cálculo para vocês. Nas circunstâncias, outro detalhe, a pena base, pessoal, ela é estabelecida pelas circunstâncias judiciais e pelo tipo penal, correto? Tá certo? Então ali a pena base vai estabelecer com base nas circunstâncias judiciais e no tipo penal específico, que pode ser qualificado, como ela disse. E aí depois nós vamos para a segunda fase, que são as circunstâncias legais. Circunstâncias legais é o nome que nós damos para as agravantes. Onde que estão as agravantes? As agravantes estão no artigo 61 e as atenuantes também, e seguintes, tá? Então, artigo 61 e seguintes. Nós vamos estudar um pouquinho eles também na próxima aula, que vai ser presencial, né? Se o planeta Terra, né, nos ajudar. E depois, outra coisa interessante, então, significa dizer o seguinte, que a segunda fase, ela está inteira na parte geral, tá? Ela não estabelece, inclusive, quanto que aumenta quando diminui. Essa decisão de 1/6 aqui é um cálculo, né, meio jurisprudencial, assim, né? Não tem lá estabelecido, né, esse cálculo, assim, né? E elas vão estar sempre nesses artigos aqui. As agravantes, elas são taxativas e as atenuantes, elas são exemplificativas. Tá ok? Vamos ver isso para frente um pouco. E aí nós temos, por fim, a causa de aumento e de diminuição. Um detalhe interessante que a gente poderia acrescentar é, aqui, a segunda fase não altera os limites típicos, né? Posso colocar aqui bem pequenininho aqui, ó, para a gente colocar essa outra informação que é legal. Isso aqui vale a pena. Vou subir um pouco aqui e vou colocar aqui, ó. Não altera os limites típicos. Então não vai alterar os limites da pena base. Se a pena base, por exemplo, vai de 12 a 30, não, a segunda fase não vai fazer com que fique 8, tá? Não pode ultrapassar os limites. Já aqui nessa terceira, por isso que eu estou falando disso, nós estamos falando da causa de aumento e da causa de diminuição de pena, tá? A causa de aumento e causa de diminuição. Alguém sabe me dizer a mais famosa causa de aumento, causa de diminuição, melhor dizendo? A mais famosa de todas? E é bem interessante porque quase sempre as pessoas tratam elas como se fosse um tipo penal, tá? A principal causa de diminuição, a mais famosa, pelo menos, é a tentativa do artigo 14, tá? A tentativa, ela é uma causa de diminuição, ela vai diminuir de 1/3 a 2/3 da pena final. Ou seja, da pena que está na segunda fase. Então, as causas de aumento e diminuição, elas alteram os limites típicos. Elas permitem, né, punição para cima ou para baixo, além daquilo que é estabelecido no limite. Então, ou seja, alteram os limites típicos. Por exemplo, alguém que comete um crime de homicídio simples ou qualificado, 12 anos, pega 12, vamos supor, está com 12 anos, e aqui ele tem uma tentativa, ele vai diminuir aqui 1/3 ou 2/3 desses 12 anos. Então, ele vai ficar com uma pena inferior ao limite típico, tá? Então, esse é um detalhe interessante. Outro detalhe interessante das causas de aumento e causas de diminuição, além delas serem sempre serem frações, é que elas estão tanto na parte geral como na parte especial. Ou seja, existem causas de aumento que estão lá no artigo 121 e seguintes, e existem causas de aumento que estão, causas de aumento ou diminuição que estão na parte geral, como no caso que eu já disse para vocês, da causa de diminuição da tentativa, tá? Aqui eu estou chamando de majorantes ou minorantes, que é o nome também que se dá a isso, né? Então, assim, é bom que a gente vai se contaminando com outros vocábulos, tá? Aqui é o seguinte, aqui eu vou estabelecer para vocês, pessoal, como que a gente faz o cálculo, então, de forma básica para vocês aqui, tá? O cálculo é o seguinte, o cálculo você vai se dar, e isso nós vamos voltar a ver na outra aula, tal, com calma de novo,
vai aprofundando, então não fiquem assustados, né, porque vai envolver matemática, e quem é das humanas, né, tem uma certa ojeriza à matemática. Eu mesmo não sou um cara bom em matemática, então dar aula sobre isso sempre me constrange um pouco. O que você vai fazer é o seguinte: para fazer a primeira fase, aqui eu vou puxar aqui para o canto, vou aumentar um pouco aqui para ficar um pouco maior. Então a gente vai fazer o seguinte: vamos pegar um tipo penal, tá? Vamos pegar um tipo penal aqui que é o tipo de homicídio simples, artigo 121, tá? Artigo 121 como exemplo. 121. Para você fazer a primeira parte aqui, que é a pena base, o que você vai ter que fazer é a seguinte: você vai ter que pegar o valor máximo da pena e diminuir da mínima. Exatamente o cálculo que eu coloquei aqui, tá? Então essa é a primeira fase aqui que você vai fazer. A primeira parte do cálculo é essa. Então você vai pegar aqui, tá? Vou fazer um quadradinho aqui em torno dele, ó. Então aqui você vai pegar, veja só, a pena máxima do artigo 121 é 20 anos da pena em abstrato, ou seja, aquela pena que está lá no premissa secundária. É 20 anos. Então você vai pegar 20 anos e vai diminuir o menor, né? Ou seja, a pena mínima desse 20 anos. Vai dar 14. Então você vai diminuir 6 de 20. Pena máxima e pena mínima. Tá? Isso vai dar 14. Aí você vai pegar esse 14 e vai dividir por 8. Por que 8? Porque são 8 as circunstâncias judiciais. Tá? São 8 circunstâncias judiciais que nós temos. Então, caso a pessoa tenha todas as circunstâncias judiciais negativas, a gente vai aplicar, né, 8 vezes esse valor aí, que vai dar 1,75 anos. Esse cálculo aqui é o cálculo mais simples, tá, pessoal, de fazer. Tem pessoas que fazem por dia, então, né, tem vários tipos de fazer esse cálculo. Estou explicando o básico, só para vocês entenderem, né, digamos assim, de forma mais instrumental isso, para uma prova, né, que você tem que fazer. Então você vai pegar, mais uma vez, aqui a pena máxima e vai diminuir dela a pena mínima. O resultado você vai dividir por 8, que é equivalente ao número de circunstâncias judiciais. Esse valor que vai ficar, que é o valor de 1,7 anos, será feita para cada circunstância negativa de 59. Tá ok, estabeleceu. Vamos pensar, esse cara, ele tem alguma circunstância negativa? Não, não tem. Vamos colocar que não tem para facilitar aqui. Então, tá, se ele não tem, ele vai pegar daí a pena mínima. Sempre começa na mínima. Então, vamos supor, você faz esse cálculo, tem 1,75 anos. Você pode não utilizar ele, né? Porque não vai ter nenhuma circunstância. Se não tem nenhuma circunstância, você vai para a próxima fase, sai do 6. Na próxima fase, quando for fazer aqui o cálculo das circunstâncias legais, você vai pegar 1/6, tá? Para cada agravante ou atenuante. E mais uma vez, esse 1/6 aqui, ele é um cálculo, né, jurisprudencial e prático, não é um critério legal propriamente dito. E aqui não altera os limites típicos. Então, se ele tem várias atenuantes, vai ficar ainda em 6 anos, tá? Não vai mudar os 6 anos. Mas se ele tiver uma agravante, significa que vai aumentar 1 ano. Vai pegar os 6 anos, dividir por 6, vai pegar 1, né? Então, você pega o número que der aqui na pena base, divide por 6, é o quanto vai agravar, né? Ou o quanto vai diminuir. Então, nesse caso, ele vai agravar 1 ano, né? E vai pegar com 7 anos a partir dessa segunda. Professor, se ele tem uma atenuante, aí tem muita discussão jurisprudencial, tá? E doutrinária sobre isso, dizendo o seguinte: o cálculo mais básico seria dizer que elas se anulam. Se o cara tem 2 agravantes e uma atenuante, né? Você vai anular uma com a outra, vai sobrar uma agravante. Se você tem uma agravante e uma atenuante, vai anular. Só que também é preciso que vocês saibam que há um debate sobre isso, sobre a preponderância de determinadas agravantes sobre determinadas atenuantes, ou e vice-versa. Por exemplo, a reincidência, por vezes, é considerada como preponderante a outras atenuantes, de tal forma que você não anula uma com a outra. Você aplica uma e depois aplica a outra, porque dá diferença na pena.
Se você sobe um sexto e diminui um sexto, a pena fica maior do que ficaria, não fica, né, igual, né? Ou seja, não é uma coisa tipo que anula. Então tem esse debate, mas que é um debate, digamos assim, que é difícil você estabelecer um critério muito objetivo, vai depender muito dos tribunais, né? Não é uma coisa bem simples, tá? Em regra, aqui nós vamos utilizar a ideia de que se anula, um anula o outro. Então ele vai ficar com a pena de 7 anos. E aí você vai para a última fase. A última fase é a tentativa, tá? Tentativa aqui, quer dizer, a última fase é a causa de diminuição e aumento. Eu vou pegar aqui a tentativa como exemplo. A tentativa, nesse caso, vamos supor que ele tentou matar o cara e não acertou nenhum tiro, não causou nenhum dano nele. Tudo bem, então vamos diminuir bastante, porque a tentativa ela vai ser de um terço a 2 terços, conforme a gravidade da tentativa. Se ela, uma coisa é o cara tentar matar e não acertar, outra coisa é o cara dar vários tiros no cara, o cara vai ficar tudo pipocado e não morrer, ficar vivo, mas com um monte de problema, né? Então, vamos supor que ele não tenha acertado nada, então diminui bastante a pena, vai diminuir 2 terços. Então, pega esse valor aqui, né? E você vai fazer o cálculo, né? Considerando, né, a porcentagem, vai ficar com a pena final de 2 anos e 4 meses de prisão, tá? É isso que a gente vai estudar, tá? Nessas 2 aulas. Primeiro, a aplicação da pena privativa de liberdade a partir dessas 3 fases. Primeira fase, pena base, né? Você vai diminuir o máximo da mínima e dividir por 8 para você ter o valor das circunstâncias judiciais. Depois você vai ver o número de agravantes e atenuantes, né? Aplicando 1/6 para cada atenuante, para cada agravante, conforme o que, né, aconteça. E aí você vai, por fim, para as causas de aumento e causas de diminuição, que alteram os limites típicos, tá ok? Tranquilo aqui, pessoal? Não estou assustado? Tranquilo, né? Não é nada tão cabeludo assim. Aqui eu trouxe o artigo 59, né? Pra gente, né, para vocês verem, a gente vai trabalhar com isso lá na sequência, então não vou nem explorar isso agora, tá? Vamos lá. Então vamos falar um pouco, pessoal, aqui, caso não tenham dúvidas. Tem dúvidas, pessoal? Gostaria de falar alguma coisa, de refletir alguma coisa? Me salvem, né, da maldição de ficar falando o tempo todo. Não? Tranquilo? Podemos seguir? Por enquanto tá tudo tranquilo. Então, obrigado, Laís. Vamos lá. Circunstâncias judiciais. Pessoal, eu não fiz intervalo, a gente vai tocar um pouco mais, tá? Depois eu acabo um pouco antes, porque eu sei que a aula online é desgastante e a gente consegue também ter uma otimização maior, né? Porque na sala de aula a gente, além de ter o espaço, o silêncio é melhor, é mais bem-vindo do que o silêncio aqui no espaço digital. Por exemplo, se eu ficar parado como fiquei aqui agora, a pessoa fica em dúvida se travou ou não travou, né? Então, aqui a gente tenta fazer um preenchimento pleno, né? Tem uma tendência de ter mais conteúdo. Bem, circunstâncias judiciais, queridos, tá? Isso tudo tá lá no PDF, né? Como eu disponibilizei para vocês. Só coloquei aqui para a gente poder trabalhar em cima do texto. Então, circunstâncias judiciais, está no artigo 59. Vamos começar, né, por ela. Vou ler o artigo aqui primeiro, né, para vocês. Que, né, só para a gente já deve ter lido, é um artigo importante para grifar. O juiz, atentando à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, são 8 circunstâncias judiciais, tá ok? Então, vamos lá nelas. O que significa cada uma delas, né? Veja, são situações que são realmente dentro do espaço de discricionariedade do magistrado, tá ok? Então, aqui o magistrado ele vai ter essa discricionariedade de avaliar isso conforme o caso concreto. É importante para dar singularidade ao caso, né? Então, tem um sentido histórico nisso. Muito embora, né, alguns tenham bastante dificuldade de aplicação, né? A gente vai ver assim que alguns dessas circunstâncias são bem complexas, né? Assim, culpabilidade. Né? O que é a culpabilidade? Veja, culpabilidade é muita coisa, né? É princípio, é fundamento da pena, é elemento do crime, é culpa. Então, aqui ele vai ter uma outra característica, quer dizer, vai ser na mesma toada, né? Mas uma outra função.
tem a ver com a censurabilidade do comportamento do agente, levando em conta a maior ou menor reprobabilidade do comportamento praticado. Como é que a gente pode traduzir isso de uma leitura mais simples, se é que é mais simples? A gente pode traduzir isso como desvalor de ação e desvalor de resultado. Então, é possível que você atribua pela culpabilidade um desvalor de ação. Então, por exemplo, vamos supor assim, o furto ele é qualificado quando tem arrombamento. Mas esse cara ele não arrombou só uma porta, ele arrombou 10 portas para poder entrar dentro do que ele queria. Ele arrombou 5 janelas e 2 portas. Então, isso pode dar, para o juiz, uma impressão que essa pessoa tem uma culpabilidade acentuada, porque ele teve um esforço muito grande, um desejo muito grande criminoso, que não bastou arrombar uma porta, ele teve que arrombar uma porta, destruir uma parede, quebrar um cadeado, então, ou seja, isso poderia dar uma interpretação de culpabilidade para ele. Não é fácil, como já disse, tem que ter uma argumentação, não é, digamos, algo que ocorra com tanta frequência como a gente imagina, né? Porque justamente vai ter que fundamentar. Antecedentes, tá? Antecedentes aqui, obviamente, tem que ser dentro da lógica dos princípios constitucionais. A gente vai estar falando em decisões condenatórias irrecorríveis, tá? Por conta da presunção de inocência. Então, os antecedentes que não servirem como reincidência poderão ser utilizados aqui nas circunstâncias negativas, né? Conduta social. Conduta social ela é bem complicada, né? Mas tudo bem. Muito comum os advogados, né, criminalistas tentarem fazer testemunhas bonificatórias, dizendo, olha, ele é uma boa pessoa, conheço ele desde criança. Né? Eu acho que talvez nesse intento, na análise do conjunto do comportamento da gente, né, no seu meio social, família, sociedade, empresa, associação de bairro, etc. Então é difícil você ter uma conduta aqui que seja valorada positivamente, sabe? Pode acontecer, mas não é comum. Negativamente também acaba acontecendo, mas também sempre tem polêmica, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, alguns magistrados estavam aplicando circunstâncias judiciais negativas porque os jovens presos, para jovens presos por tráfico de drogas nas comunidades, ou que pertencem a determinada comunidade periférica do Rio de Janeiro. Então, o cara era preso traficando, era do Morro do Alemão, sei lá, algum desses, né, desses complexos. E aí o juiz aplicava de forma negativa nele, por exemplo, uma circunstância judicial, né, estabelecendo que por ele ser dessa comunidade, eles têm associação ao crime, né, embora não tenha prova da associação, isso poderia servir como uma circunstância negativa, que obviamente gerou polêmica, né, porque daí você está gravando, né, uma forma de um direito penal do autor, né, pela pessoa ser o que ela vai ter um aumento de pena, né, ou seja, por ela ser pobre, periférica, necessariamente ela é um criminoso mais grave, né, que não é uma realidade. Personalidade no agente, essa de longe é a mais problemática, porque difícil saber o que é personalidade, né? Não é uma coisa simples. Personalidade ela vai ser um campo das ciências psicológicas, né? Então, até mesmo Freud tem uma dificuldade muito clara em dizer o que é personalidade. Nós não sabemos muito bem o que é isso, né? Falamos em fachadas, tem muita análise sobre isso, então não é uma coisa simples. Um magistrado ter a coragem de dizer que o cara tem uma personalidade criminosa, tem que ter bastante coragem, porque realmente não é uma coisa simples de ser feita. Então, geralmente é neutro, né? Mas antigamente tinha isso, porque, claro, a gente está falando aqui de um código penal que é da década de 40, né, pessoal? Bem da época do fascismo, né? Então, aqui essa ideia, né, por exemplo, do auto de prisão em flagrante, você tem lá descrição da pessoa, igual tinha no século XIX, sabe? Então ainda acaba tendo esses resquícios, né? Motivo, aqui de forma sintética, né, só aqui na personalidade, fica vendo se ele tem de fato uma personalidade voltada ao crime, essa é a chave, né? Como se o crime fosse algo de personalidade, não algo situacional mesmo, ou marcado
por um cálculo que, por vezes, é social, né? Econômico, né? Financeiro, etc. Tá, muito bem. Ô, professor, Pois na não, parte Felipe. da personalidade, tipo, se o cara for um psicopata, mesmo sendo um semi-imputável, gera alguma conduta, assim, nessa parte, dessa circunstância? Olha, se ele veja, a questão aí da inimputabilidade, se ele for um psicopata, primeira coisa é a seguinte, né, cara? A gente gosta muito disso, assim, eu entendo você e eu gosto também, eu fico vendo série na Netflix de maluco, de assassino e tal. Tem que tentar entender o seguinte, a psicopatia, né, ou psicopata, ou serial killer, são categorias que não são categorias criminais, são categorias ou de campos do jornalismo, como no caso serial killer, ou do campo de uma psicanálise, de uma, né, psiquiatria que ainda assim não é muito clara, bem. Se a pessoa for um psicopata, né, ou seja, se ela tiver uma psicopatia, a gente está falando de uma pessoa que não tem culpabilidade em regra, né? Se a pessoa tem uma doença incapacitante da percepção dela, ou seja, que faz com que ela tenha vontade de matar as pessoas e de uma maneira incontrolável, a gente está falando de uma pessoa que é uma pessoa inimputável. Pronto. Tá? Então, assim, eu diria para você que nesse caso, quando a gente está falando em personalidade, a gente tende a afastar as discussões que envolvam doenças. Aqui seria mais mesmo uma personalidade no sentido de um costume, um hábito, um criminoso habitual, alguém que, né, digamos assim, né, que tem, né, ou seja, que não é uma coisa que chegou ao patológico, senão teria que sair fora. Agora, claro, né, é sempre importante dizer o seguinte, né, pessoal? Vocês já ouviram a história do Eichmann? Eu já falei para vocês a história do Eichmann. Né? Nunca esqueçam, pessoal. Os piores criminosos, os monstros, eles são reais e geralmente são pessoas comuns e normais. Quando eu digo isso normais, é no sentido que eles não possuem uma diferença cognitiva de vocês. Não é um doidão absoluto, pelo contrário. O crime, por vezes, tem um total sentido. Veja bem, veja um serial killer, né? Uma pessoa que mata em sequência. É possível você imaginar diversos serial killers que não são, veja bem, eu vou dizer, que não são doentes, que fazem isso dentro de um cálculo moral. Você já não viram o vídeo do cara lá que faz parte do Alphacom, que é cursinho para policiais, que é um policial dizendo que já matou 30 pessoas? Bem, quem já matou 30 pessoas, o que ele é? Serial killer, porra, né? Não é? Matou 30 pessoas, o que é uma pessoa que mata 30 pessoas? É um serial killer. Tem serial killer que não matou isso. Tem serial killer que matou 6 pessoas, né? Então, quem que é o serial killer, né? Vamos pensar nisso, né? Então, veja, nesse cálculo, a pessoa está fazendo o que ele acha que está fazendo mesmo. É isso aí, tem que fazer isso, tá certo. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a gostar desses filmes, é muito curioso tentar entender por que a gente tem tanta desejo, né? Os alunos adoram, por exemplo, desde o primeiro período, e muitos querem pesquisar isso, como se a criminalidade pudesse ser explicada pela patologia, e não é verdade. Tá? A patologia não explica a criminalidade. E aí, nesse caso, eu diria, só resumindo diretamente para você, Felipe, tua boa pergunta, eu diria que não, né? Que uma pessoa que tem uma psicopatia, uma questão cognitiva, não seria adequada aqui. Poderia ser no sentido daí, se você considera o psicopata nesse termo mais genérico, né? Uma pessoa, digamos assim, que é o, sei lá, o Dadinho, né? Sabe o Dadinho, né? Zé Pequeno é o caralho, meu nome agora, quer dizer, Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno. Daquela personalidade, o cara que já tá participando, que tem orgulho de fazer igual, eu mato mesmo, sou assassino, não tenho medo de nada. Esse cara, se ele fala numa audiência, como já aconteceu em audiências, o cara olhar pro juiz na audiência criminal e falar assim, olha, eu não tenho medo e você também é um cagão, né? Você tem uns vídeos desse aí rolando, né? De uns caras do PCC e tal. Um caso desse, por exemplo, o juiz pode avaliar, por exemplo, a audiência ali como um sinal, né? Da personalidade voltada ao crime, da personalidade voltada ao comportamento delituoso, né? À não obediência, ao desafio de autoridades. É mais nesse sentido do que provavelmente algo que venha do cunho biológico. Alguém viu erguido a mão, por favor? Eu tinha erguido. Então, para provar, já que a gente não está falando de patologia, a gente pode pegar o histórico de antecedentes do cara?
Então, não, porque os antecedentes, eles por si só, assim, ele tem um espaço próprio para ele, né? Então vamos supor o seguinte: os antecedentes estão aqui, ele já é avaliado, né? Aqui seria o que não cabe no antecedente, poderia ser que o garoto passou, por exemplo, desde jovem por vários educandários, sempre fugindo, né? Ou seja, coisa que não gera antecedente, poderia ser até servir como fundamento de personalidade. Ah, o cara tem várias passagens, embora nunca tenha sido condenado, mas mesmo assim tem que ter bastante cuidado, porque como eu disse, né, você fundamentar algo sobre a personalidade do agente sempre vai suscitar possibilidades, né, bastante polêmicas. Você pode imaginar, por exemplo, também o seguinte: o cara que é um pedófilo, que tem uma rede de pedofilia e que no computador dele tem vários materiais de todos os tipos, e você vê que ele faz isso há muitos anos, tem muito material, tem muita coisa, então não é um tipo penal só que alcança ele produz vídeo, tem vídeo, divulga, pode ser que o juiz considere, né? Só, pô, esse caso aí eu vejo, né, a personalidade dele há muitos anos, né? Vejam que aqui não é uma questão objetiva, tá, galera? Aqui é bem discricionário mesmo, tá? Por isso que vocês têm que saber qual que é o fundamento disso, para caso vocês, enquanto promotores ou juízes, saber fundamentar, mas sobretudo aquele que reage, né, ou seja, o promotor e o advogado, que vocês possam sempre reagir, né, conforme o desejo da acusação ou da defesa, né? Claro, para o juiz é interessante também sempre ter, né, esse compromisso em só fundamentar aquilo que tem, né, só tomar o livre convencimento, né, a sua convicção, a partir justamente de um fundamento bastante embasado, né? Caso contrário, vai estar sempre sujeito ao recurso. Ó, por exemplo, veja você, Nayara. Esse outro aqui motivos, né? Pô, motivo é muito difícil, né? Geralmente os motivos já são qualificados, né? Então, motivo tem a ver com motriz, né? A palavra, a etimologia dela significa motor. Tudo que tiver motivo é subjetivo, geralmente. Então, motivo, né, constitui aquele elemento subjetivo diverso do dolo. Então, ele vai estar naquele lado. Constitui uma fonte propulsora da vontade criminosa, não há crime gratuito. Os motivos, segundo Nelson Hungria, podem ser imorais, antissociais ou mesmo morais. Aqui é o seguinte, né? Aqui, claro, a gente tá vendo esse cara. Tu não sabe quem que é o Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues, não, Nelson Hungria? Nelson Hungria é o cara que criou o código. Ele foi do STF, é um dos maiores juristas brasileiros, assim. Mas muito antiquado, né? A gente tá falando de um cara da década de 40, né? Ele foi do STF em 50 e pouco, 58, 59, ele estava lá. Eu sei porque eu avaliei umas decisões dele na época. E aí ele tá falando que podem ser imorais, antissociais ou morais, né? Isso aqui, em termos científicos, a gente não utiliza, sabe? Não existe, por exemplo, comportamentos imorais no sentido sociológico do termo. Todos os comportamentos são moralizantes, né? No sentido que são pessoas que estabelecem, né, tem um sentido moral para elas, muitas vezes, o comportamento criminoso, né? Isso é uma coisa difícil de lidar, né? Como que você lida com um cara que ele acha que tem que fazer o que tem que fazer, mesmo que ele seja preso, né? Olha que difícil, né? É difícil você trabalhar com uma dimensão moral, né? Nem todo cálculo criminoso ele é puramente econômico, né? Ou daquilo que pensa a escola de economia de Chicago, né? Os neoliberais que vão fazer um cálculo racional puro, né? Tipo, né? De lucros e benefícios. Não, às vezes tem uma dimensão moral mesmo. O cara quer fazer o crime porque é homem que homem faz isso e tal e coisa, né? Bem, então isso aqui é difícil, né? Motivar também, né? Você se encontrar ela assim. Motivo, por exemplo, só poderia ser utilizado se não fosse utilizado na qualificadora, né? Ou na agravante. Então, quando, digamos, motivo fútil. Porra, motivo fútil é qualificadora do homicídio, mas também é uma agravante. Então é difícil sobrar, né? Circunstâncias do crime. Aqui também é muito interessante, a gente pode, esse talvez seja mais comum de utilizar, que é justamente analisa o elemento que, digamos, transcende, né? Ou, melhor dizendo, que envolve, né, o comportamento criminoso. Tanto as circunstâncias como as consequências, elas são mais frequentes. Então, circunstâncias do crime, por exemplo, o cara que faz um crime no momento em que a pessoa está num velório.
o velório da esposa, da mãe. E o cara vai lá e o cara furta o cara, a casa dele, o amigo dele lá. Entendeu? Um momento em que a pessoa tá com algum familiar na UTI. Um momento que o cara passou por uma desgraça, que a sociedade que tá tendo alagamento aqui na Colônia Z, lá, e o cara aproveita isso para fazer um crime. Aí sim, né, a gente pode imaginar como uma consequência, como uma circunstância, né, negativa do crime. Teve E um servidor público agora que roubou, né? Desviou um dinheiro lá. Ah, é Acho agora? que- eu vi hoje no Jornal do Almoço que deu. Então. Aí, porra, né? Uma sacanagem maior, vamos pensar assim, né? O cara sacanear o cara que já tá numa circunstância ruim, assim, dessa, né? Pode agravar, sim. E como consequência do crime, essas circunstâncias que eu falei para vocês, né? Você pegar um homicídio ou um crime que tenha consequências muito longas, né? Então, imagine matar a mãe na frente dos filhos, né? Você matar um pai de família que tem 4 filhos, tudo isso são consequências que tem que levar em consideração no momento da aplicação da pena base. E, por fim, o comportamento da vítima também quase não é utilizado. Antigamente era utilizado muito para a questão de crimes contra a honra, né? Quer dizer, crimes, sobretudo das mulheres, né? Não, desgraça. Crimes contra as mulheres que eram justificadas em nome da honra, coisa do tipo, né? Então você via na época um discurso sobre utilizar o comportamento da vítima para justificar crimes de violência sexual, né? Até hoje existe, né, uma espécie de um resquício disso. Aqui numa análise de vitimologia, ou seja, verificar que a vítima pode contribuir para o delito. O que pode acontecer aqui é que você possa diminuir ou minorar a censurabilidade justamente com uma ideia da injusta provocação, de uma vítima que provocou, de uma vítima que contribuiu, digamos assim, para o resultado. Sempre cuidando, né, que não jamais pode se culpabilizar, né, a vítima, sobretudo quando envolve crimes de cunho sexual, né, que daí realmente a gente vai estar fazendo um processo de revitimização, de culpabilização da vítima, né, por uma violência tão grave como essa, né? Então, assim, o comportamento da vítima às vezes pode ter essa ideia errônea, né? Tem que cuidar com isso. Hoje não é mais tolerado a gente permitir um tipo de interpretação desse tipo. Tranquilo aqui, queridos? Nós vimos às 8. Tranquilo, né? Posso seguir? Mais um pouquinho? Cri, cri, cri. Obrigado, Isadora. Vamos lá. Isso aí. Tem que ter interação, meu irmão. Você não é muito cruel. Já falei pra vocês. Se não pega o violão e começa a chorar aqui, cantar um Belchior né? Vamos lá, agravantes e atenuantes, meus diletos alunos queridos. Aqui eu não vou falar sobre todas elas, vamos falar isso na próxima aula, que eu já estou chegando no momento final da aula, né? Não quero me prolongar muito nessas condições, porque eu sei que vocês ficam cansados. Vou disponibilizar lá também esse vídeo para que vocês possam verificar depois e vou tentar disponibilizar um quiz. Aqui para a gente apresentar algumas características mais genéricas, né, das atenuantes e das agravantes, tá? Atenuantes e agravantes. Elas são o segundo momento da aplicação da pena. Então, o primeiro momento tem a pena base, que vai ser a análise das circunstâncias judiciais e a pena base, e as qualificadoras entrariam ali também naquele momento. E agora a gente vai na segunda fase, que são as agravantes e as atenuantes, que vão para fixar a pena provisória. A segunda fase, o juiz leva em conta as circunstâncias legais. Legais porque não é discricionária do juiz. Se for identificada, tem que ser aplicada. Tá? As atenuantes e agravantes genéricas são chamadas de circunstâncias legais porque vem relacionada no texto legal, como eu já disse. As agravantes, elas estão no artigo 61 e 62, sendo um rol taxativo. Então, nós vamos ver lá algumas agravantes, na aula que vem nós vamos estudar todas elas, né? Então, crime contra menor, crime contra pai, mãe, essas coisas desse tipo, vai agravar. Então, é taxativo na medida que justamente agrava a pena, então tem uma limitação, né, hermenêutica disso, ou seja, você não pode ficar inventando causa de agravamento. O agravamento ele sempre tem que ser taxativo. Contudo, se vocês notarem, vocês verão que na atenuante é possível você imaginar, né, outras, para além daquelas previstas no artigo 65 e 66, que é justamente um rol exemplificativo. É claro que não é comum, não acontece com frequência, eu mesmo não consigo, né, eu consigo argumentar com vocês algumas aqui,
né, digamos, algumas atenuantes genéricas que poderiam servir, digamos, de forma supralegal. Uma delas, aqui vocês não vão saber, eu poderia colocar uma questão valendo ponto, seria muito bonito de ver qual, né, supralegal a gente poderia pensar para além desse rol exemplificativo. Vou facilitar para vocês aqui, né, nesse ritmo veloz e furioso, que é, por exemplo, né, a coculpabilidade. Coculpabilidade lá do Zaffaroni, né? A coculpabilidade do Zaffaroni, por exemplo, porque a gente, não sei se vocês se lembram disso, né? Eu falei para vocês, pode ser que não lembrem, né? A coculpabilidade é quando você tem uma culpa também do Estado, né? Vamos pensar uma pessoa que passou por vários sistemas penais e continuou reincidindo. Em suma, né? É um cálculo de culpabilidade pensando também em a contribuição do sistema de justiça criminal. Poderia entrar como uma atenuante genérica, né? Mas é muito raro, eu mesmo nunca vi acontecer. Tá? Aqui deve o juiz, vamos ler aqui aos poucos, aqui deve o juiz analisar com cuidado, verificando se as agravantes e as atenuantes não constituem elementares. Tá? Então é o seguinte, se também fizerem parte das elementares do crime, não podem ser utilizados novamente. Então você não pode, por exemplo, pegar uma pessoa que tem lá ele comete, vamos supor assim, o que é uma elementar do crime? Aquilo que compõe o crime no tipo objetivo. O crime é uma conduta típica jurídica culpável. O tipo penal tem os tipos objetivos. O tipo objetivo é aquele que é o essencial do crime. Então a gente vai ter lá, por exemplo, o infanticídio. O infanticídio, o elementar do crime, é a mãe que mata o filho. Então, se faz parte do crime a mãe matar o filho, você não pode agravar o crime por conta de crime contra filho, porque já está na elementar, já é crime, já está no cálculo da pena base. Você entendeu? Então, ou seja, se faz parte da elementar do crime, você não tem como você agravar isso. Se já está lá um homicídio qualificado por motivo fútil, você não pode daí atribuir um agravante de motivo fútil, porque já tem lá, entendeu? Então, tem que ter esse cuidado. Tá? Então, qualificadoras ou causa de aumento ou diminuição de pena. Por exemplo, agravante por motivo fútil, qualificadora do homicídio fútil. Então, significa dizer, inclusive, que essas agravantes... Então, para que serve, então, professor, o motivo fútil? É porque o motivo fútil, aqui na agravante, ela é para qualquer crime, não é só para homicídio. Qualquer crime que for feito por motivo fútil pode pegar essa agravante. Só que se for um homicídio por motivo fútil, além disso, tem uma qualificadora daí. Daí sim entra a qualificadora como elemento inicial. A outra daí já não vai entrar. Mais uma vez aqui, vai se considerar agravante e atenuante que não se constituir a elementar, tá? Ou causa de aumento ou qualificadora da pena. E aí, pessoal, nós chegamos no momento final da nossa aula, né?